professores do ProJovem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre currículo integrado, né? Eu quero começar deixando claro que o currículo integrado não é uma especificidade da integração entre a educação básica por meio do ensino fundamental ou do ensino médio à educação profissional. O currículo integrado é um princípio mais amplo, é o princípio da integração em oposição ao princípio da fragmentação curricular. Então, ele pode e deve ocorrer em qualquer etapa ou modalidade da educação. Etapa, nível, modalidade da educação. Ele pressupõe, ele parte do princípio da integração entre as diversas disciplinas que compõem o currículo, ao invés de sua fragmentação. Quando nós falamos de currículo integrado na educação profissional, portanto, quer seja em nível fundamental ou médio, nós estamos falando de dois níveis de integração. A integração entre as disciplinas do ensino fundamental ou do ensino médio, que compõem a formação geral básica do estudante, e a integração entre elas e as disciplinas profissionalizantes. Então, seria, na verdade, um ensino integrado à educação profissional. Esse ensino integrado à educação profissional, que por simplificação a gente vai utilizar, e a gente vem utilizando apenas o termo ensino integrado, ele se alimenta, ele se nutre da omnilateralidade, da politecnia e da escola unitária. Conceitos extremamente importantes, os dois primeiros vindo de Marx e Engels, e o terceiro, a escola unitária, vindo de Gramsci. Mas, apesar do ensino integrado ele se fundamentar nesses conceitos, eles não se confundem. Ensino integrado não é a mesma coisa que politecnia, que escola unitária e que omnilateralidade. Tá? E a gente vai falar inicialmente um pouco sobre isso. Tá? Então, a omnilateralidade vem da compreensão de Marx sobre o significado do que é a formação humana, do que é a educação para ele. Então ele coloca que a educação são constituída por três dimensões: a dimensão intelectual, a dimensão física e a dimensão tecnológica. O que é que ele situa na dimensão intelectual, né? As ciências, as letras e as artes de uma maneira geral. Então, os conhecimentos da química, da física, da biologia, da história, da sociologia, da geografia, enfim. No nosso caso, de todas as disciplinas que compõem a nossa educação básica. A dimensão física, lá como ele coloca, inicialmente no Manifesto aos Delegados, ele diz que a educação física, tal qual como é dada nas escolas de ginástica e no exercício militar. Aqui é importante observar e situar no tempo o que é que ele está colocando com isso. É a preocupação com a dimensão física do corpo humano. Que, naquela época, quando ele desenvolveu seus estudos, uma grande preocupação era que o trabalho na fábrica era extremamente insalubre e perigoso, e que, portanto, tinha que ter cuidado físico para que aquele corpo, aquele ser humano, permanecesse bem fisicamente. Hoje, essa dimensão física ela é extremamente importante e válida, mas numa outra situação. É necessário cuidar do nosso corpo, é necessário respeitar, conhecer os limites, cuidar bem do nosso corpo, ter uma boa alimentação, ter atividades de lazer que contribuam para esse vigor físico, essa saúde física. E a terceira dimensão que Marx coloca, que ele chama de instrução tecnológica, ele coloca que é a iniciação das crianças e dos jovens nos princípios gerais que fundamentam o processo produtivo de todos os ofícios. Então, veja, aqui eu quero chamar a primeira atenção de qual é a diferença entre omnilateralidade, politecnia e escola unitária de currículo integrado na educação profissional. Porque o currículo integrado na educação profissional pressupõe a formação profissional, ainda na educação básica. O que Marx defende, que daqui a pouco eu vou colocar, que também Gramsci defende,
é que até o limite aí de concluir a escola geral básica, não deve haver profissionalização, mas sim a compreensão de todos os princípios científicos, tecnológicos que fundamentam o trabalho em todas as suas áreas do setor produtivo. Então, ter o trabalho como princípio educativo, mas isso não significa uma formação profissional. Por quê? A defesa que esses autores fazem é que uma formação profissional precoce pode limitar as possibilidades dos estudantes e eles muito cedo terem que definir uma profissão. Então, a defesa que esses autores fazem é que até o limiar da conclusão dessa formação geral básica, o estudante domine efetivamente os princípios que fundamentam, cientificamente, tecnologicamente, todo o processo produtivo de todas as áreas de conhecimento, mas sem se especializar em nenhuma, sem se formar especificamente para nenhuma área. E que essa formação posterior a essa parte, ela sim tenha esse caráter profissionalizante. Então isso é fundamental para a gente compreender, o que é, quais são esses fundamentos, com base na lateralidade, politecnia e escola unitária, e como é que isso se relaciona com o que é o nosso currículo integrado. Então, Tom Marx coloca dessa maneira. E aí, nesse sentido, a politecnia parece estar mais próxima da terceira dimensão que ele coloca, que é essa instrução tecnológica dos fundamentos e dos princípios que estão na base do que serão os conhecimentos necessários à atuação em todos os campos, em todos os ramos dos setores produtivos. Mas, um pouco mais na frente, lá no Capital, Marx coloca que são exatamente esses fundamentos que vão proporcionar o germe, que são o germe de uma formação plena de todos os seres humanos. Então aí ele aproxima muito o que é essa instrução tecnológica politécnica da formação unilateral. Há diferenças, há especificidades, mas isto tudo se situa em um mesmo campo conceptual. Portanto, nós vamos considerar que isso caminha na mesma direção. Da mesma forma, a escola unitária de Gramsci, que ele coloca que a escola unitária, a última fase da escola unitária, que corresponde à nossa educação básica, ela é decisiva e deve formar o sujeito para a sua autonomia intelectual, já iniciá-lo na questão do acesso à iniciação científica e, portanto, serão utilizados métodos criativos para essa formação humana plena em todas as dimensões do ser humano. E que qualquer profissionalização só deve vir depois. Por que esses autores colocam dessa maneira? Porque a profissionalização precoce, ela aponta na direção não da omnilateralidade, mas da unilateralidade, formação para uma determinada profissão. Tá? E a defesa desses autores é que essa só venha após. Entretanto, aí nós temos que trazer para a realidade. Tanto na época que esses autores desenvolveram seus estudos, Marx lá no século XIX, tendo principalmente a Inglaterra, como o seu campo empírico de estudo, e Gramsci já no início do século passado, tendo uma outra realidade, a realidade fascista da Itália, eles defendem essa posição, mas os escritos deles nos dão pistas de que eles compreendem que isso não vai ocorrer de um momento para outro. Que o próprio Gramsci, quando faz uma crítica profunda à separação de escolas profissionalizantes para as classes populares e escolas academicistas para a elite, ele faz uma crítica radical a essa profissionalização precoce e defende aí a escola unitária, que não seria profissionalizante. Mas ele reconhece que no início essa escola unitária não tem condições de ser para absolutamente todos e todas, porque seria necessário, nas palavras dele, um completamente revolucionamento
do orçamento e da organização da escola para dar conta dessa formação unitária. Então ele reconhece a possibilidade de que isso não vai acontecer de um momento para outro. E o Marx coloca também, por sua vez, que são as escolas técnicas, nas escolas técnicas e politécnicas que está o embrião dessa formação. Então ele também compreende a necessidade da existência dessas escolas. Até quando? Até que seja possível para que todas as pessoas possam, até os 17 ou 18 anos de idade, apenas estudar. Quando é que isso vai ocorrer na sociedade brasileira? Não seremos. Então, o que é o currículo integrado à educação profissional? É se fundamentar nos princípios dessa formação humana omnilateral, em todas as suas dimensões, dimensão intelectual, física e tecnológica, na escola unitária de Gramsci, mas dada a realidade brasileira que exige que nossos jovens comecem a trabalhar muito cedo, e é necessário integrar essa formação politécnica, que é o nome que ficou mais aceito na academia brasileira para representar esse tipo de formação, a uma profissionalização. Sem com isso, de maneira nenhuma, querer direcionar absolutamente o jovem obrigatoriamente para aquela profissão o resto da vida. Então ele pode muito bem fazer seu ensino fundamental integrado a uma qualificação profissional, seguir no ensino médio integrado a um curso técnico e, enquanto trabalha, ou fazer isso depois de trabalhar, depois de concluir, ou após concluir, trabalhar e estudar no ensino superior ao mesmo tempo, ou apenas trabalhar numa profissão técnica, ou apenas fazer o ensino superior. Quem é que vai definir isso? Não é a escola. A escola tem que dar uma boa formação, que permita a esse sujeito essas possibilidades e, muito além disso, permitir que ele compreenda a sociedade na qual ele está inserido. Compreender a correlação de forças, as disputas que existem nessa sociedade e saber se posicionar, independentemente de que a vida e as condições materiais concretas e o que ele quer para a vida determine que ele vai ter que, após concluir o ensino fundamental integrado a uma qualificação profissional, ele vai ter apenas que trabalhar. Porque a condição econômica dele pode exigir que ele apenas trabalhe para a sua própria sobrevivência. Ou ele pode estudar e trabalhar, continuar os estudos em nível médio técnico ou superior, ou ele pode apenas estudar. Quem vai definir isso não é a escola. O papel da escola é lhe dar uma boa formação que garanta essa possibilidade. Então, caros colegas professores do ProJovem, espero que ter contribuído para a compreensão de vocês acerca do currículo integrado, do que significa integração, que vai além da integração apenas entre a formação geral e a formação profissional. Ela é um princípio orientador do currículo de uma maneira geral, em oposição ao currículo fragmentado. E esse currículo, ele é integrado e pode ser integrado também à formação profissional em qualquer nível. Então, muito obrigado por ter aqui compartilhado esse tempo com vocês. Boa sorte nos estudos, muito esforço e muita luta em defesa da formação humana integral dos filhos e filhas da classe trabalhadora e da classe trabalhadora de maneira geral. Muito obrigado.